É isso aí, meus amigos. Então vamos à continuação das aulas avançadas. Agora eu vou falar sobre reversão, movimentos de descontinuidade do direcional, onde o mercado reverte ou tenta reverter, né? Existe uma grande diferença entre você confundir aí, é muito comum, inclusive as pessoas confundem correção com mudança no fluxo, mudança no cenário do mercado, reversão de mercado. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, não confundam as coisas, tá? Uma coisa é que eu sempre falo, o mercado ele só tem três lados, assim, ou ele é vendedor, ou ele é comprador, ou ele é lateral, tá? Isso não tem nada a ver com a porcentagem diária, ou seja, o índice ele tá com uma variação de mais 2% de alta. Ele abriu com gap, o mercado tá comprador. Aí você fala, pô, mas o mercado abriu agora, por exemplo, e o fluxo do mercado começou agora. Então você está vendo uma, digamos, movimentação baseada em outros critérios, né? Então, por exemplo, houve uma abertura onde o mercado abre com gap de alta, por causa que no leilão, né, foi o preço teórico, né, determinado naquele ponto, mas ele já abriu precificado. Ele abriu numa porcentagem altista, ou seja, ele abriu supervalorizado por conta de N fatores. Mas assim, o fluxo interno que realmente vai acontecer aqui dentro, a gente vai só saber no decorrer do dia. E o mercado pode, inclusive, ser vendedor em um dia em que a porcentagem da variação do dia pode ser positiva, assim como a variação do dia pode estar negativa, e aqui na SG, de repente, você vai notar que a porcentagem da probabilidade da SG está diferente. Então não confundam as coisas, tá? Uma coisa é essa porcentagem aqui que eu vou falar para vocês, ela é uma porcentagem matemática que eu desenvolvi baseado em os meus próprios estudos. Então ela está me falando aqui que esse mercado está com 73% de probabilidade vendedora, ou seja, de continuidade vendedora. Então, enquanto ele se permanece dessa forma, eu só penso em vendas. Eu, Sérgio. Mas quando eu trago a SG para o público geral, existem várias formas de você usar a SG. O que importa é você entender como usar. Tá? Então, eu desenvolvi um operacional pensando no coletivo, porque é muito difícil você conduzir 1.000 pessoas numa sala, 2.000 pessoas numa sala, e as pessoas terem organização operacional. Agora, isso não quer dizer que dentro desse, digamos que em situações pontuais do dia, não dê para fazer uma compra ou não dê para fazer um scalping. Cara, isso tudo vai depender do individualismo de cada um. Agora, o que eu faço? Eu introduzo um formato padrão. É como se fosse assim, cara, eu vou te dar o carro, a velocidade padrão dele é de 0 a, sei lá, 220, que é é o consenso padrão aí dos carros. Se você for comprar aí sei lá, um Honda Civic, um Corolla, você vai ver que o velocímetro ele tem ali um limite, né? Só que até mesmo esses carros, eles poderiam chegar em velocidades maiores. E por que que não chegam? Porque eles são feitos para serem seguros. Só que aí, de repente, uma pessoa, se você for num Beto Carreiro, por exemplo, você vai ver lá que às vezes os caras pegam tipo um carro, sei lá, um Fiesta, né? E eles conseguem adaptar várias mudanças e o cara lá, cara, tem ali um show de carros, acho que é da Hot Wheels, um negócio assim. E, cara, aí o que que eles fazem? Eles mudam o carro, eles reprogramam a parte computacional do sistema, eles fazem algumas adaptações, sejam de troca de peças, ou seja, eles customizam e aí eles naquele carro que, digamos, teria uma recomendação de limite de velocidade, por eles serem profissionais, entenderem o que eles estão fazendo, eles entendem o risco do negócio,
eles fazem tipo um carro comum se tornar ali um carro que tem muitas vezes até muito mais potência que uma Mercedes, que uma BMW, por exemplo. Por quê? Porque são profissionais, tá? Então, o projeto ASG, o que que acontece? Uma coisa é eu trazer esse sistema para o público geral, e aí eu preciso de uma instrução que seja mais organizada, com responsabilidade, para que as pessoas não cheguem tentando fazer o que elas ainda não estão preparadas e é por isso que a galera no mercado financeiro, né, se perde. Né? Se você for fazer um estudo aí, você vai ver que a maioria das pessoas que entram nesse mercado não ganham dinheiro. Com a ASG, a gente tem mudado isso. Por quê? Porque é uma mudança de hábito, é uma introdução de uma ideia. Fala, cara, calma, porque a parada tem que ser de um jeito organizado, tá? Então, por exemplo, trade de reversão não é um trade que eu fico comentando muito em sala. Por quê? Porque na sala a maioria está aprendendo a usar a ASG. A maioria vem de um histórico, né, de perdas de outros processos, a maioria não é consistente porque já vem machucada. Então não adianta eu chegar aqui, cara, e ficar falando de tudo que é possibilidade. E aí o que, que vai acontecer? A pessoa não se organiza nunca. Ela vai achar que toda hora vai dar trade bom. E dá trade toda hora? Dá. Mas nem todo trade que dá toda hora é trade bom. Às vezes vai ser trade para você pegar pouco ponto e sair fora. Às vezes vai dar um trade que você vai entrar, vai tomar um stop, e aí você vai ter que refazer o trade de novo. Então, a partir do momento que você busca, digamos assim, operar mais vezes, você precisa ter mais habilidade, tá? E tendo em vista tudo isso, o que eu vou explicar aqui nessa aula já vai um pouco além, então cuidado, tá? Se você ainda não domina o mais simples da SG, esse aqui é um sinal que você vai ter que tomar muito cuidado. Então, já falo isso para depois você não ficar terceirizando a culpa pela irresponsabilidade que, infelizmente, alguns cometem, né? E aqui a minha função é te dar esse lembrete, embora ele possa ser até um pouco chato às vezes, tá? Qual que é a diferença de você fazer uma, digamos, uma reversão com convicção de que é uma reversão e quando não é uma reversão, né? Então vou mostrar um exemplo para vocês aqui desse dia em que o mercado ele mudou o fluxo, ou seja, houve uma interrupção do movimento direcional. Tudo bem, porque esse dia aqui foi um dia específico, houve também uma questão é, política, né? Também que aconteceu e isso trouxe aí também, digamos que, uma situação bem pontual, tá? Nesse dia em específico, é o mesmo exemplo da aula anterior, onde eu falei daquele trade da venda que foi sinalizado aqui, nessa região. Beleza. Esse mercado era para ser um mercado de continuação vendedora. Se tudo tivesse continuado da forma aqui com a micro mantida negativa, como a gente já tinha porcentagem aqui para baixo, então a lógica seria o quê? O mercado continuar caindo. É por isso que eu não gosto de orientar que vocês façam venda em fundo. Por quê? Porque, cara, você se expõe numa situação desnecessária. Né? Qualquer venda segura aqui seria onde? Nessa linha aqui ou nessa. Aqui não, jamais, tá? Percebam até que a linha do Smart Money está para baixo. Então, se o Smart Money ele está para baixo, em tese essa linha aqui é para você pensar na compra. Só que é óbvio que se você está com a micro vendedora, você não vai comprar, você vai apenas aguardar o preço retornar nas regiões acima para você vender. Quando que isso muda? Quando a gente percebe uma mudança no mercado, tá? Então, o que aconteceu aqui nesse movimento? A gente teve aqui algumas sinalizações que a SG trouxe, tá, para gente. Uma delas foi uma pré-sinalização de absorção que aconteceu aqui na região, que é bem interessante, né? O preço está aqui no fundo da região, o fluxo do mercado era um fluxo ainda vendedor, a gente vê a micro ali, mas olha os detalhes, começa a trazer aí para a gente o alerta de que o comprador está absorvendo a venda, ou seja, é como se a galera estivesse vendendo e alguém estivesse puxando, né? Então o comprador ele está segurando.
ele não está deixando, digamos que o vendedor fluir bem aí na movimentação dele. E a gente também vê o mesmo sinal lá, a setinha aqui apontando para cima, né? Setinha piscando, a micro começa a dar uma viradinha. Deu gatilho de entrada? Ainda não. Mas aqui vocês vão ver que é o seguinte: vocês querem operar reversão? Cara, é muito simples. É o mesmo gatilho que você vai usar toda vez na SG, é a mesma coisa. Você vai esperar virar a seta, virou a micro, histograma, você entra. Agora, qual que é o ponto? Quando você atua contra a probabilidade maior, existe uma chance de o preço subir só um pouquinho e voltar a cair. Por isso que eu falo que esse é um sinal mais agressivo, que envolve um pouco mais de tempo de uso da SG. Por quê? Porque você precisa entender um pouco mais alguns cenários e avaliar se o momento que você vai fazer esse tipo de entrada, se você está disposto a querer assumir também esse tipo de risco, tá? Mas o que vai determinar se a operação vai ser boa ou ruim é a continuação da micro, não é só a setinha ficar verde e o histograma ficar verde também. Óbvio que isso é o básico, o essencial, né? Porque se falhar esse, putz, aí já é um sinal que realmente não está bacana. Mas o que traz aqui para a gente, de fato, a combinação dos fatores é o quê? Por exemplo, vamos falar que aqui eu faço a compra. Comprei. A partir do momento que eu faço a compra, mesmo sabendo, tá, que a porcentagem aqui está contrária, eu resolvi fazer essa compra ciente de que o meu objetivo é buscar o quê? O preço, fazer uma correção, tá? Então, por exemplo, Sérgio, dá para atuar fazendo trade de reversão na SG? Dá para você fazer o que você quiser, desde que você saiba o que você está fazendo. Esse que é o ponto. Então, por exemplo, tem alunos que numa situação como essa, eles compram. E aí tem outros que não fazem nada, porque os que não fazem nada são aqueles que estão aguardando o setup mais fácil, que é aquele que se chegasse aqui no 145 com 73% e a combinação voltasse a ficar vendedora, ele venderia aqui, tá? Ao mesmo tempo, vai ter aquele cara que pensa assim, cara, ele chegou na região aí da mínima, tem o smart money, já tinha alguns pré-sinais. Eu sei que a parada aqui está indo meio contraintuitiva a minha entrada, mas eu vou arriscar, porque ele está visando o quê? Eu vou entrar nesse trade pensando na hipótese do preço voltar no 145. Então percebam que o cara que quer vender no 145 não está errado. E o que comprou está querendo levar o preço até lá. Quem está certo, quem está errado? Aí é o que eu falo, vai depender da sua escolha. Você não é obrigado a fazer todas as operações do dia. Você tem que fazer a operação que você se sente confortável, porque é o seu dinheiro que está lá. A SG está aqui só para sinalizar. Ela está te falando, cara, a parada deu o sinal. Agora, o que vai potencializar se o sinal é bom ou ruim não é a ASG, é o mercado, né? Então, algumas pessoas às vezes ficam, digamos assim, vocês precisam pôr na cabeça que não é a ESG que leva o mercado, é o mercado que faz o que o mercado tem que fazer. A ESG ela vai te mostrar. Então pensa nela como se fosse um Waze, por exemplo. Ela tá te falando, cara, o GPS da parada tá te falando que se você vir por aqui não tem trânsito. Mas isso não quer dizer que no meio do caminho não possa ter, porque sei lá, tem um acidente lá daqui 2 minutos. Cara, aí quando tem um acidente, o que, que acontece no GPS? Ele atualiza, ele falou, opa, parada agora congestionou. Então, cabe a você, se você quiser já mudar esse caminho, você já muda agora. Tá? Então, é basicamente isso. Então, aqui nesse caso aqui, por exemplo, a gente teve o gatilho. O que, que é o gatilho? A seta virou, tá? O histograma está verde. E agora, o que, que vai fazer a operação ser boa ou ser ruim? Cara, é ser mantido esse sinal e prestar atenção se a micro do movimento ela consegue ganhar força, porque se ela não ganhar força, o preço volta a cair, tá? E o que mais tem? Aí você fala, pô, além disso daí tem mais alguma coisa que pode me ajudar? Pô, aí de repente pisca o suporte. Opa, beleza. Aí você fica atento. E o maker? Pô, o maker aqui ele tá ainda meio brigando aqui, ele não tá muito forte. Então, beleza, não é tão relevante. Mas se ele subir para 0,5, 0,7 negativo, -1, -2, ele vai atrapalhar.
Mas e se ao mesmo tempo ele de 0 menos 4 de repente vai para 0 mais 4, tipo assim, e inverte o sinal, ou seja, é uma somatória de fatores. E aí você vai o quê? Ganhando habilidade e leitura para você entender que uma coisa vai combinando com a outra. Olha, voltou para 0,3. E esse aqui está em 90, será que ele vai para 150, 200? Opa, ó, suporte detectado. Esse aqui foi para 110. Esse aqui já caiu para 0,2. Se esse cair um pouco mais, daqui a pouco ele já positiva. Se ele positivar, eu já estou comprado, estou vendo que tem suporte e a micro acelerar, pô, a chance do preço subir é maior. Ou seja, esses detalhes da leitura são detalhes preciosos. Opa, tá subindo rápido o maker. Que isso? Foi para 1.3, galera. 1.3. Alguém virou a mão aí, algum player, algum jogador aí do mercado percebeu o movimento e entrou junto. Vai potencializar o movimento? Com certeza. Olha o que aconteceu na micro. Olha aí, já foi para 400. Poxa, Sérgio, mas a porcentagem ainda está em 72. Beleza. Vocês não podem confundir o fluxo do momento com a probabilidade do dia. Probabilidade é um dado matemático que não tem nada a ver com o fluxo do momento. Por isso que eu falo, dá para você fazer trade contra a probabilidade? Dá. Só que é óbvio que aí vocês estão percebendo que envolve um pouco mais de leitura. Não é tão simples, não é só ficar verde ou só ficar vermelho. Aí você vai ter que ir além. É o que eu falo. Na ASG, você chega, eu ensino você primeiro pegar o carro e pilotar reto. Fala, cara, vamos primeiro entender como não derrapar esse carro aí. Agora, se quer fazer curva, meu irmão, você vai ter que ser bom. Se você não for bom, não inventa moda. Essa que é a real, sou sincero em falar, né? Bato na lata. Por quê? Porque tem muito cara no mercado querendo tradar como profissional, sendo que é amador. Se você é amador, não tem nenhum problema, cara. Você pode, isso não é uma ofensa, né? Eu sempre falo isso, falo, cara, se coloca no seu lugar, no seu momento. Então você mesmo tem que ser sincero, e falar, bicho, eu ainda não sou tão avançado, então eu não quero fazer coisa de gente avançada. Eu não sei ter essa percepção, Sérgio, que você está explicando aí para mim, ela é confusa. Então, beleza, só que você vai aprender. Você precisa do quê? De tempo. Você vai precisar de uma adaptação, de tanto você olhar, vai passar um mês, cara, daqui 2 você olha e fala, caraca, velho, tô dominando a parada. E aí, é aí que você vai fazer aqueles trades que eu não vou ficar falando na sala, cara. Eu não vou ficar dando ideia. Ah, pessoal, vamos fazer essa compra aí? Porque senão o que, que vai acontecer? A galera é iniciante novato, o pessoal fica perdido. Fala, porra, mas cara, não entendi. Eles sempre vão falar isso. Não entendi. Por que que fez? Aí você vai explicar isso ao vivo, cara, aí a sala, ao invés de ficar focada no mercado, vai ficar no educacional. O educacional é aqui. É isso que eu falo para as pessoas. Venham estudar aqui. A sala é para você validar. É para você só operar, não é para ficar lá na sala. Sérgio, por que que o preço passou da linha azul? Uai, tá a resposta tudo aqui, cara. Tem que assistir as aulas, tá? Então essa percepção é o que vocês precisam desenvolver se vocês querem ir além da média. Ou seja, no mercado financeiro, a grande maioria só quer o gatilho de entrada. Eu falo que o gatilho de entrada é só o detalhe, mas essa percepção é o que realmente vai trazer resultado, que vai romper aí as expectativas daquele trade engessado do dia, tá? Mas tem um fator importante aqui que eu quero ressaltar para vocês, que é o fator tempo, tá? Então, cuidado, porque essa leitura, vocês precisam tomar muito cuidado. Trade de reversão, ele é legal quando você acerta a reversão. Mas vai ter momento em que vai parecer que é reversão e não é. Por isso que eu falo, eu não estimulo muito esse tipo de entrada para quem está começando no mercado, porque a chance das pessoas se atrapalharem é muito grande. Então, todo respiro de mercado você vai achar que é uma reversão e pode ser que você vai, talvez, se atrapalhar se você não souber o que você está fazendo. Ou seja, o que, que seria? Por exemplo, se a gente teve aqui ó, esse movimento, todo esse movimentinho entre essa movimentação,
Se você pensasse que tudo isso aqui é reversão, você ia ficar caçando compra o dia inteiro aí. Será que é reversão? Será que é reversão? Será que é reversão? O problema disso é que vai ter momento que, se você entrar e não for de fato um movimento de correção ou de reversão, cara, você vai ficar entrando contra a tendência o dia todo. Então, às vezes, vai ser muito melhor você se organizar em fazer esse trade aqui do Smart Money, que é o que eu ensino lá, a forma mais fácil, e deixa para fazer uma reversão só quando você tiver realmente convicção que você vai unir aí alguns fatores, tá? Para você não ficar, digamos, desorganizado, senão você pode começar a desencadear muitas operações desnecessárias. E é óbvio que a confirmação, pessoal, é isso aqui, ó. É a parada acelerar. Não adianta. Nunca você vai ver uma reversão que a micro fica em 50, por exemplo, em 100. Ela tem que estourar, cara. Porque você pensa que é o seguinte: se o mercado estava 74% negativo, cara, para que seja uma reversão, a parada precisa realmente convencer a gente, tá? E aí também vem um outro fator que é assim, o que é reversão e o que não é, né? Então, se vocês pegarem aqui no final do dia, isso aqui foi uma reversão. Por que foi uma reversão? Porque ele passou a porcentagem. Isso sim é uma reversão. Eu vou mostrar um próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês o que não é uma reversão, que parece que é, mas que não é. Isso aqui sim é uma reversão, porque ele inverteu, ele estava 74% e ele mudou para 75% depois de horas. E esse mercado teve uma reversão do fluxo, ou seja, de fato, ele não foi só um movimento de correção ou pontual, não, ele virou e foi embora realmente, tá? E, enfim. Mas aqui é um caso que eu vou falar para vocês que não acontece com frequência, não é tão comum, tá? Ter essas mudanças drásticas de tipo sair 74 negativo e virar 75 positivo. Pode acontecer, mas não é, digamos assim, o padrão. Isso aconteceu aqui nesse dia por conta de uma questão política, tá? Então foi um evento geopolítico que causou essa mudança no fluxo. Então, só para ressaltar, tá, a importância de vocês prestarem atenção nesses detalhes, porque esses detalhes são fundamentais aí para vocês que querem usar a SG e performar com ela, né, em alto nível aí. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. E aqui, ó, só para concluir, tivemos aqui essa votação na sala. Cara, 500 pessoas, mais de 500 pessoas positivas aqui, ó. 511 traders positivos em um pregão. Foi fenomenal, absurdo que esse dia a SG trouxe aí pra gente. 513, 514, 515 pessoas no final aqui a votação, né? Enfim, então é isso. Se vocês buscam por tecnologia, qualidade nas operações e vocês querem um processo realmente para vocês vencerem nesse mercado, vocês vão precisar aí operar com essa visão das coisas. E a vantagem da SG é que ela te dá tudo isso pronto. Então, se você é iniciante, não vá começar por esse vídeo, volta às aulas anteriores, tá? Lembrando, essa aula aqui é uma aula avançada. Eu não recomendo essas operações para quem ainda não domina o que eu ensinei lá nas aulas anteriores, tá? Isso aqui é só depois, vou ser bem sincero, se você está usando a SG agora, eu não acho prudente você fazer esse tipo de operação se você não tem, no mínimo, 3 meses de uso da SG, tá? Tô sendo sincero com você, porque eu quero que você tenha uma experiência positiva, eu quero que você não pule as etapas, dá tempo ao tempo, você não vai ficar rico da noite pro dia, tá? É um sistema legal pra caramba, cara. Isso aqui que eu desenvolvi é uma parada para mudar a sua vida, mas aprenda a lidar com essa ansiedade, né? Use isso aqui com responsabilidade que você vai usar para sempre. Use sem responsabilidade, você vai usar um ano e vai parar. Então, eu não quero isso porque é ruim para mim e é ruim para você, né? Então, use com responsabilidade e todos nós iremos prosperar aí com esse projeto incrível que eu trouxe para vocês aí no mercado. Gostou? Deixa o like, comenta, né? Indica aí para as pessoas, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui gostam muito do projeto,
Então expresse aí para mim também, né? Eu sempre gosto de ver aí que a galera está engajada e curtindo esse conteúdo. Beleza? Até mais, bons tradings com a ASG, claro.